Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Estamos novamente aqui neste culto abençoado para trazer uma palavra de Deus ao coração dos amados. Como Deus é bom, como o Senhor é tremendo, mesmo nesses momentos de reclusão doméstica, o Espírito Santo está nos abençoando, está conosco, tem nos fortalecido e tem suprido toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. E eu quero convidar vocês, meus irmãos, a abrir a palavra de Deus que encontra-se no livro de Tito, esta carta que Paulo escreveu em sua primeira e segunda prisão, que está no capítulo 2, do verso 11 até o verso 15. Façamos a leitura deste texto abençoado em nome de Jesus. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Que coisa linda! Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua santa e gloriosa presença. Nós pedimos ao teu Santo Espírito, Pai, que os nossos olhos do nosso entendimento sejam eles iluminados, para que possamos compreender, meu Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco em Cristo Jesus. Senhor, não há vida longe de Ti. Não há como nós desfrutarmos, Pai, ou experimentarmos uma vida abençoada longe da Sua palavra e dos Teus caminhos. Sabemos, meu Deus, que por mais que de corpo em corpo estamos distante dos irmãos no convívio da igreja, Pai, mas em espírito nós estamos presentes na vida, no coração, na mente, no lar de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Sabemos, Pai, que neste momento, Senhor amado, o que nos fortalece é a fé. A fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra poderosa do Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro para que este meu irmão, que ouviu a Tua palavra neste momento, Pai, que ele seja fortalecido, seja revestido de graça e de poder, e que a presença do Teu Espírito Santo esteja na vida dele hoje e para todo sempre. Pai, aplica a Tua palavra, querido Espírito de Deus, em nossos corações, para que vivamos, meu Deus, a plenitude dos tempos, Pai, mais e mais que é Cristo Jesus em nós. Por isso eu te glorifico, meu Deus e meu Pai, por este momento de estar aqui, diante da Tua presença, Senhor, desfrutando da Tua companhia, Jesus Cristo, nosso Salvador, e na íntima comunhão com Teu Espírito Santo. Abençoados são todos os nossos irmãos. Seus lares são abençoados pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, como é bom estarmos novamente aqui, reunidos na presença de Deus, para compartilhar esse santo evangelho com os amados irmãos. Queridos, esta epístola que Paulo escreveu entre o seu período de primeira e segunda prisão em Roma, Paulo ele envia Tito, que era um jovem pastor na igreja de Creta, que ficava a sudeste, ali na Ásia Menor, ali no Mediterrâneo. Paulo ele envia esta carta com uma seguinte recomendação, na qual ele deveria instruir e preparar ali, fazer a escolha dos líderes do corpo presbitério da igreja. Então a missão de Tito
na igreja de Creta era esta, e a missão de Timóteo em Efésios era a mesma. Então a gente percebe que ambos os jovens pastores tinham uma missão de estabelecer ali e erguer pela força e poder do Espírito Santo e ajudar ali a se erguer homens de Deus que estivesse à frente da igreja para ser tupos, ou seja, exemplo a ser seguido. Tupos no grego é exemplo a ser seguido. Eles deveriam ser homens que seriam exemplos a serem copiados, a serem estampados na vida da igreja, impresso no coração da igreja, em nome de Jesus. Então, ele foi para aquele lugar, para ali levar a palavra do Senhor nosso Deus. E também, ele trouxe exortações a diversos grupos, como a gente vê no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, trazendo a importância do versículo 7, de em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Então ele traz recomendações diversas. Ele fala do seu encargo de Tito em Creta, que é a missão de Tito no capítulo 1, do 1 ao verso 16, e inicia essa carta com uma saudação do capítulo 1, do 1 até o verso 4. Então nós chegamos aqui no capítulo 2, do 11 ao 15, que nós acabamos de ler, que ele fala que a salvação, ela se manifestou a todos os homens. Queridos, olha que maravilha, olha que coisa gloriosa. A salvação, meus irmãos, é o maior presente que Deus concede aos homens. Todos nós somos pecadores, mas não somos escravos hoje do pecado, porque o Espírito habita em nós e Ele fala conosco acerca de pecados que cometemos, para que venhamos a confessá-los e nos arrependermos deles, para viver uma vida abençoada. E aqui a gente percebe que essa salvação, que é Jesus Cristo, veio a todos os homens. Que maravilha! Oh, glória a Deus, meus irmãos! Como é bom termos Jesus Cristo nos nossos corações. A gente percebe que no capítulo 3, ele fala dos deveres dos fiéis, e traz aqui, do 12 em diante, uma recomendação final. É uma epístola curta, irmãos, de apenas 3 capítulos. E olha que interessante, somando todos esses 3 capítulos por versículos, dá um total de uma soma de 46 versículos. É uma epístola que você pode ler uma vez por dia, que traz ensinamentos gloriosos. Mas só ler uma vez por dia não vai fazer diferença se você não permitir que o Espírito Santo faça parte da sua leitura e traga ao teu coração essa impressão do que Paulo está escrevendo aqui, e traga estas verdades para o íntimo, o âmago da tua alma. Nós precisamos, irmãos, dessas verdades escritas, sabe, talhadas nas tábuas do nosso coração, sabe, sendo como se fosse ali com a pequena ferramenta de esculpir uma madeira, e ele vai ali esculpindo até ficar aquela forma bonita, né, de um artista que faz desenhos, né, artísticos em madeiras, fica a coisa mais linda. Que o nosso coração seja ele trabalhado pelo Espírito Santo, para que essas palavras sejam escritas de uma maneira tal que venhamos a viver uma vida sobrenatural. E aqui começa no verso 11, que é importante para nós fazermos aqui essa leitura. Pois a graça de Deus se manifestou. O que é a graça de Deus, meus irmãos? A graça de Deus é um favor imerecível. É como se a gente compreende graça e misericórdia. A misericórdia é Deus não dá o que eu mereço, e a graça é Deus me dá o que eu não mereço.
Olha interessante, misericórdia, Deus não me dá o que eu mereço, e graça, Deus me dá o que eu não mereço. Irmãos, nós merecíamos a sentença de Deus, o juízo eterno de Deus. Mas no momento que Cristo morre na cruz do Calvário, todo o juízo que estava determinado para aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, caiu sobre ele. E hoje nós que cremos em Jesus, somos livres da ira vindoura, porque desejamos ardentemente viver uma vida plena e abundante no poder de Deus em nome de Jesus de Nazaré. Por isso que a graça de Deus se manifestou com objetivo maior, trazendo salvação a todos os homens. Graça traz salvação. Graça traz vida e vida com abundância em nome de Jesus. Nós temos 4 tipos de graças, irmãos, encontradas na Bíblia, e você pode até, conforme o teu exercício de hermenêutica, aplicar e compreender a graça de Deus de muitas outras maneiras. Mas fiz questão de colocar aqui, compreendendo esse texto, 4 tipos de graças. A graça comum. O que é a graça comum? Essa primeira graça comum é aquela que vem para todo mundo, o sol, a chuva, a respiração a todos os seres vivos, que não está relacionada à questão da salvação. Todos os homens usufruem de tudo, até de um alimento, que é uma graça comum, que Deus concede a todos os homens. Isso independente da salvação. Então, o sol brilha para mim, que sou justo, e também para o ímpio. O sol brilha para mim, que sou salvo em Cristo Jesus, porque nenhum mérito é meu, nenhum esforço eu poderia fazer para que eu viesse a ser salvo. Tudo foi obra de Deus, obra da pessoa do Espírito Santo, porque o único que convence um homem do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Por isso que na noite de hoje estamos aprendendo a palavra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. Não tem como vivermos uma vida sem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Você pode fazer uma caminhada, lavar roupa, mas faça isso com o Espírito Santo, te ajudando, te fortalecendo, derramando unção e poder sobre ti em nome de Jesus Cristo. A segunda graça é a graça salvadora. Essa graça salvadora está à disposição de todos os homens e só é alcançado por todos aqueles que creem em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a graça linda. A gente vê se tem em João 1,12. A gente sabe porque ali fala que todos são filhos de Deus que creem no nome de Jesus Cristo, nascidos não segundo a vontade da carne, do sangue do homem, mas segundo a vontade de Deus. Nós somos salvos segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor. Por isso, você que está me ouvindo em casa, irmão, fique feliz, porque esta graça salvadora já age poderosamente no teu coração e na tua família, em nome de Jesus, naqueles que creem. É verdade isso daí. A graça justificadora e regeneradora, ela é a fonte de justificação do homem. Nós sabemos que, ao ler Romanos 3, do 21, a gente vê lá 23 que, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, gratuito, de graça para salvar-nos, está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós somos regenerados, que é o novo nascimento. A importância da regeneração foi tão grande que Jesus fala desta graça para o próprio Nicodemos em João 3, e Nicodemos ainda pergunta: Jesus, como pode ser isto? E Jesus diz: tu és mestre de Israel e não sabe disto? Ou seja, Jesus estava dizendo, irmãos, acerca do novo nascimento para as pessoas que viviam sobre o regimento da lei. Havia novo nascimento no Antigo Testamento, antes de Cristo, porque Jesus veio
no período que a lei ainda era presente, fortemente presente. E Nicodemo, sendo um rabino, um mestre da lei, não sabia dessas coisas. Ele vivia a prática da lei, mas não tinha a essência do amor da lei, do temor de Deus agindo ali em todo o seu âmago. Por isso que ele, confuso com tantas coisas que ele ouvia acerca de Jesus e já enfadado de tanta mentira religiosa dentro do contexto judaico, ele se volta para buscar a compreensão de Jesus à noite, e Jesus fala assim: Nicodemos, te importa nascer de novo? É importante nascer de novo. Sem novo nascimento, ninguém poderá ver a Deus e entrar no reino de Deus. E nós temos a graça santificadora. Ela só pode ser eficaz na vida do convertido se ele se dispuser a negar-se e a si mesmo para ter uma vida de santidade. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz e a santificação para com todos os homens, porque sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Por isso que a salvação pela graça envolve todo o nosso ser. Por isso que aqui nós sabemos que esta graça tão poderosa, ela nos ensina, ela tem uma forma pedagógica de nos instruir a abandonar. Pastor, abandonar o quê? A impiedade, paixões mundanas. Você que ama as coisas deste mundo mais do que as coisas de Deus. Ah, mas eu toco na igreja. E toca também num barzinho, toca também no boteco, toca também à noite com as pessoas e depois domingo está tocando bateria na igreja. Ou você é, meu querido, de Deus, ou você é do mundo. Não adianta cantar na igreja e depois cantar num boteco, numa boate, num barzinho para levantar dinheiro. Você está vivendo uma vida dupla. Você está vivendo uma vida para Cristo, uma vida para o mundo. Ou nós somos só de Jesus, ou você, meu querido, abre mão de Jesus e fica no mundo de uma vez. Porque Jesus, ele não compartilha a nossa vida com o mundo. Ele quer que sejamos somente dele. O Espírito Santo tem ciúmes e tem possessão das nossas vidas. Nós somos de Jesus. Não adianta viver vida dupla. Deus conhece a nossa vida. E Ele sabe como nós somos. Por isso que nós devemos fazer uma escolha, nos arrepender dos pecados e assumir o compromisso fiel para com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, queridos? Ele diz aqui, para que vivamos neste presente século sóbrios. Viver sóbrio, ou sóbrio é com entendimento. Viver de forma justa e piedosamente, aguardando o que, pastor? A bendita esperança e o aparecimento, que é o termo aqui, epipané no grego, que é a segunda vinda de Jesus. Esse aparecimento, esta revelação, fala da segunda vinda de Jesus Cristo, da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso das boas obras. Fala estas coisas, exorta, repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze, ninguém pode desprezar você, meu irmão. Você é uma autoridade de Deus, você tem a unção do Espírito Santo, você foi ungido e erguido por Deus. Deus te escolheu para que vades dê fruto e o vosso fruto permaneça. Por isso que eu te chamo a atenção nesta noite. Volte-se para o Senhor de todo o coração. Creia que só através do seu poder, da sua vida com Jesus, você vai ter uma vida abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor te deu esta graça tão linda que nos salvou. Tenha certeza da salvação. O que me entristece, irmãos, é que muitas pessoas estão na igreja
e não sabem que são salvas. Não sabem, da convicção da salvação que elas têm. Elas podem morrer na dúvida, na incredulidade da própria salvação. E sabe aonde ela vai abrir os olhos dela? Lá no mundo dos mortos, no Hades, lá no inferno, no lugar de sofrimento. E aí, meu querido, não tem mais o que fazer. Paulo mesmo, o apóstolo João, em 1 João 5, 11 e 12, vou ler para os irmãos, que é importante, e aí nós faremos a nossa oração. Olha o que ele diz aqui no verso 11, de 1 João 5, 11. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia. Nós temos a garantia, João está declarando aqui, tendes a vida eterna. A vós, a vocês que creem no nome de Jesus. Amém? Façamos essa oração. Pai, te agradeço em nome de Jesus, porque nós temos a vida eterna, a salvação, por meio da graça reveladora em Cristo Jesus, nosso Salvador. E desde já, meu Deus, eu te glorifico por este momento de estar aqui, compartilhando com os nossos irmãos a palavra do Senhor amado. Deus Todo-Poderoso, manifeste mesmo essa graça, meu Pai, a todos os nossos familiares, aqueles de perto, de longe, meu Pai, a todos os nossos vizinhos, a todas as pessoas que se encontram, meu Pai, reclusas em suas casas devido a esta pandemia. O Senhor tem um propósito neste momento, Pai, conforme a sociedade tem vivido. A sua palavra tem se cumprido dia após dia, Pai. E esta pandemia, Senhor, ela é um agente do Senhor para um tempo que nós muitas vezes não compreendemos. Porque as pessoas estão, Pai, muitas em diversos lugares, se voltando a Ti. Muitas até acometidas por elas, meu Pai, invocam o nome do Senhor, se voltam para Ti. Muitas reconhecem no momento da cura que foi o Senhor que as curou. Pai, eu te glorifico, Senhor, porque tudo está no Teu controle. Todas as coisas, Pai, que acontecem com o homem, Senhor, sejam elas boas ou ruins, todas estão no Teu governo, no Teu controle, Pai. E todas agem conforme a Tua permissão soberana, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu oro pelos meus irmãos e os abençoo, para que os seus corpos sejam curados de toda enfermidade, para que suas mentes sejam libertas de toda escravidão do pecado e escravidão, Pai amado, de Satanás e seus demônios, e que elas vivam a plenitude do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Sou Sinclair, chamado pastor segundo a vontade de Deus. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. E não se esqueça, esteja orando pelos nossos pastores, nossos irmãos do Brasil para Cristo, de Vila Maria, no lugar de vida. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, queridos. Ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador.